discussão importante aqui sobre o futuro do trabalho, mas que o futuro do trabalho, na verdade, já é o presente. No presente, o trabalhador, inclusive da área de tecnologia, tá se ferrando muito. Vamos escutar esse papo. Artificial. Pois é, galera, mais um episódio do The Byte e, novamente, mais uma vez a gente discutindo essa parte de demissões. Infelizmente, não é porque a gente quer, né? É porque toda semana acontece uma novidade com relação a isso. E o interessante aqui é também colocar, digamos assim, uma perspectiva nossa, né, mais crítica sobre esse assunto, além de apenas ficar reportando. Mas por enquanto... Bom dia, boa tarde, pessoal do YouTube! Vamos reportar um pouquinho, tá? A gente tá falando especificamente essa semana de demissões na Riot, demissões na Microsoft e demissões também na Ubisoft. Começando pela Riot, né, de maneira bem resumida, a gente teve 530 funcionários sendo demitidos, 11% da força total do estúdio, e o que chama a atenção nessas demissões da Riot foi que boa parte dos demitidos faziam parte da chamada Riot Forge, que era uma iniciativa para o desenvolvimento de jogos do universo de League of Legends e por aí vai. Outra empresa que também foi envolvida nessa onda de demissões foi a Microsoft e, consequentemente, 1.900 funcionários. A divisão de games da Microsoft, né, a Xbox. A Microsoft demitiu 1.900 funcionários, tá? Entre eles funcionários da Activision Blizzard e também funcionários da própria Xbox, o que compôs mais ou menos 8% da divisão de jogos. Além disso, tivemos também Ubisoft, que tem estúdios no mundo inteiro, né? E que mais especificamente no Canadá demitiu mais de 100 funcionários. E aí eu queria passar, obviamente, pro Vandep e pro Edu, pra gente começar o nosso debate, né, a respeito dessas demissões de Microsoft, de Riot e também de Ubisoft. Vandep, qual que é a tua visão aí a partir de tudo que aconteceu essa semana? Será que a gente tá no meio ainda desse turbilhão ou, quem sabe, dá pra olhar com um mínimo de esperança de que essas são as últimas demissões que a gente vai ver? Mas e aí que tá, né? Se a gente parar pra analisar, a gente tem visto notícias de demissões desde quando, galera? Acho que desde a metade do ano passado pra cá? Volta e meia uma leva rola, né? Em 2024 no segmento de games. Cara, eu não sei, eu acho que não vai acabar, até porque tem questões de ano fiscal. O ano fiscal da Microsoft é em julho, na verdade, tá? Tipo, eu trabalhava lá, foi justamente quando fui mandado embora. Olha aí, trabalhava lá. E eles sempre ficavam falando, né, do ano fiscal. É muito curioso você trabalhar numa empresa dessas, que você vê quanto isso pesa, né? A gente tem um orçamento tal e tem que gastar esse orçamento, senão ano que vem não vai ter e eles não vão gostar porque foi falta de planejamento seu. Mas assim, eu acho que é muito importante a gente deixar claro algo que vocês dois já disseram aqui nesse começo, de tipo, a gente não tá só aqui pra falar, não, a galera foi demitida, foi mais 2.500, né? Que pena, poxa vida, que coisa ruim é. Gente, todo mundo aqui gosta da indústria de games, ou trabalha, ou tá envolvido de alguma forma. E a gente, né, cada vez parece que cada ano bate uma receita, um recorde novo de receita e só... Olha, cara, isso aí é um bom ponto. Olha só, todo ano os caras batem recorde de receita e ó, mas estamos demitindo, né? Por que será? Eu lembro muito de um papo que o... Puxa, como é que o nome do cara tá na ponta da língua agora? Mas ele trabalhou durante muito tempo no Facebook. Ele é famoso da internet, assim, das antigas, tá? E ele falou o seguinte, ele falou, cara, teve um ano que a gente cresceu, o meu setor cresceu 200%. Cris Dias, tá? Cris Dias, lá dos podcasts do B9. Ele falou assim, teve um ano que a gente cresceu 200% a minha divisão. Aí no ano seguinte a gente cresceu 150%. E a gente tomou esporro porque cresceu só 150%. Aí ele pensando, mas não, caralho, mano, isso não faz sentido. Só que tá numa fase que é muito deprimente, sabe? É isso mesmo, não tem como fugir disso, sabe? Do nada a Riot... Eu acho que foi quarta-feira, né? E eu não sei se foi com vocês também, mas eu fiquei muito no Twitter ou no X e nos quote RTs, né? No For You, naquela abazinha da esquerda, só aparecendo Riot, coisa de Riot, né? Outro RT com aquele negócio vermelho e as pessoas deprese. Cara, eu acho, tá? Já comentei isso aqui, que é um movimento muito claro, calculado dessas empresas grandes. A gente também vai falar do papel da inteligência artificial, que muitos negam, mas... Cara, lembra que no final do ano passado, se não me engano, foi no final mais ou menos, ali pelo outubro talvez, quando surgiu aquele documento que vazou do e-mail de comunicação da galera do Google, né? Que esse era, sim, um movimento calculado, que era, ó, vamos demitir a galera, deixa passar uns meses, depois a gente contrata de novo pagando menos salário. Era claramente estratégico.
existe, tá? E eu vou explicar o porquê que afeta. Isso é muito claro pra mim também. Mas é um momento muito estranho, tá? É um movimento que eu não consigo entender direito, a não ser pra mim ganância, tá? Tipo, contrataram demais na pandemia. Contrataram, tá, cara? Mas, isso, por exemplo, você falou da Riot Forge, foi o pessoal todo de criativo, essencialmente, foi despedido. E a gente tá num momento muito grande que a gente vai discutir aqui também, de qual que é o papel do consumidor dentro disso tudo, sabe? E o que a gente pode fazer pra ajudar ou pra, né, ter um negócio um pouco mais orgânico. E eu não sei que você pensou disso tudo também, eu tenho muito mais a falar, mas já queria jogar a bola pra você. É irônico que, junto do anúncio de demissões, a gente tem um anúncio de que a Microsoft é uma empresa trilionária agora, né? E pra mim... Você sabe o que é capitalismo? Olha só, Microsoft demite. Aí, resultado, Microsoft atinge valor de mercado de 3 trilhões pela primeira vez. É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. Eu compreendo uma empresa ter que demitir se lá dentro as coisas não estão bem e existe um sacrifício interno do tipo, você não tem um CEO que tá ganhando milhões de dólares por mês. Mas quando você tem um CEO que ganha milhões de dólares por mês... CEO da Microsoft supera 1 bilhão em remuneração total com rally da IA. Você sabe o que é capitalismo? E presidentes de subdivisões, né, multimilionários. E aí, de repente, esses caras que tomaram as decisões de investimento, de alocação de verba, eles seguem tranquilos, mas quem tá abaixo é mandado embora. Isso, pra mim, não soa nada bem. Pra mim eu sinto como se fosse tirado ao longo dos anos um véu de moralidade que talvez para algumas empresas nunca houve, entendeu? Onde havia uma certa resistência por parte dessa empresa, dessa organização, de não fazer o que essas empresas agora estão fazendo, sabe? Essas demissões que eles chamam de demissões estratégicas, né? Ou seja, a gente não tá demitindo porque a gente precisa, porque a gente tá passando por um momento complexo. A gente tá demitindo porque a gente projetou que a gente ia estar no momento X do mercado e a gente não tá lá. Mas a gente ainda tá bem, só que a gente não tá onde a gente queria. Então a gente vai desfazer um monte de coisa que a gente definiu lá atrás. E nesse um monte de coisa, a vida de pessoas entra, né, nessa equação. E eu percebo que antigamente... Esse é o famoso foda-se, né? Não era assim e hoje em dia é, né? Não, e desculpa, Davi, é só porque o Edu falou de CEOs, vamos lembrar que o Bobby Kotick, ex-CEO da Activision Blizzard, que teve envolvido em teve alguns escândalos sexuais dentro da Activision, que acobertou também, e recebeu 430 milhões Oi! É o capitalismo, o bagulho é voraz, truta. de dólares quando saiu da empresa, depois de uma saída conturbada, aliás, não é que saiu pela porta da frente necessariamente. Aí você pode falar, não, pô, mas o cara tava lá à frente da empresa numa época que ganhou muito dinheiro. Beleza, tipo, eu não tô aqui falando que o cara não tem que ganhar nada. Mas mesmo se ele ganhasse metade, vamos levar 215 milhões de dólares, tá? Tipo assim, o cara ia falar, não, pô, qual que é a diferença do lifestyle de um cara que ganhou mais 200 milhões ou 400, tá ligado? Tipo, aí beleza, vai ter um pessoal chiando. Mano, eu vou falar pra vocês, gente, isso aqui, cara, isso aqui é o forno aquecendo pra uma revolta popular muito em breve, gente. Eu juro pra vocês. O capitalismo vai dar a volta, mano. Porque a gente vai viver uma revolução em alguma instância no futuro próximo. Não tem como você assistir essas notícias em que empresas estão cada vez mais faturando, cada vez mais demitindo e tendo lideranças, CEOs, cada vez lucrando mais, mano. Tipo assim, uma hora esse negócio pega fogo, bicho. Não tem a menor dúvida. Uma hora os caras vão olhar e vão dizer, mano, quer saber da coisa? Pau no cu desse rolê. Eu entendo que a gente tá no capitalismo, eu não tô discutindo isso. Mas tem dinheiro, tipo, o dinheiro tá aí, porque a gente viu os recordes de receita da indústria do games. Então é por isso que é tão aterrorizante. Vou falar um negócio pra vocês, cara. Nos últimos 2 dias, tive que conversar com 5 a 6 pessoas que conheço próximos pra perguntar se foram impactados por esses... só esses, assim, tô falando de 3 dias, 2 dias e meio, menos, entendeu? 48 horas, essencialmente, e ainda tiveram outras que não foram divulgadas ainda, de outras empresas que eu conheço, pessoas próximas que afetam o meu trabalho, afetam muita coisa que a gente faz, e você vê as pessoas desesperadas, tá? Então, tipo assim, de novo, não é um assunto interessante, cara, mas é um momento do mundo, assim, e desse negócio que... A gente tem que discutir, tem que entender o porquê, tem que lutar contra. E assim,
Quem acha que não é interessante tá dormindo no ponto, porque isso é interessantíssimo, porque esse circo vai pegar. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Você aí que trabalha em qualquer cidade pequena, eu moro no interior do Pará, tá? Você acha que o chat GPT, essa conversinha de que, olha, o chat GPT é revolucionário, não chega na empresa? Você acha que o patrão não olha e fala, como é que eu posso usar isso aqui pra ter menos gente pra eu pagar? Você acha que não chega? Você tá de sacanagem, mano, porque chega. Eu ia falar no final, eu não duvido, tá? E nunca não vi isso sendo mencionado, foi o que veio à minha cabeça, de greve, eventualmente, sabe? Olha aí, ó. E a gente teve isso dos escritores e os atores americanos de Hollywood, né? Do SAG, que ficaram em greve, não podiam promover os próprios shows e filmes e peças e coisas assim. E, cara, eu acho que pelo que... Eu não sei se vocês viram, mas assim, que nem eu disse, no Twitter e tal, a revolta foi geral agora. Foi tipo, demissões estratégicas. Foi tipo, você despede hoje, eu despeço hoje, a gente toma pancada, amanhã é tua vez, já esquece do meu, aí amanhã é a vez do outro. Então é muito evidente que é isso, gente. É muito evidente, não dá pra ficar confiando em press release, no que eles mandam pra imprensa, sabe? Em anúncio de CEO. Ah, foi difícil, mas a razão foi que contratamos demais na pandemia, gente. Não dá pra ficar acreditando em tudo isso. Exato. Simplesmente, gente. Exatamente. E isso aí, cara, essa inocência que a gente não pode ter. Pô, a empresa vem, faz um press release falando assim, foi por isso, todo mundo acredita, ninguém investiga. Vocês estão malucos, cara? Que mundo é que vocês vivem? Que vocês só acreditam no rolê e pronto? Isso não é jornalismo. Mas, enfim, desculpa, Edu, não sei se você queria falar. Não, é importante mencionar isso aí. A gente estava conversando nos bastidores quando a gente estava organizando o episódio, né? Esse lance de que, assim, o press Imagina release, acreditar em empresa. o que é oficial da empresa vai sempre ter a melhor narrativa para a empresa, que não necessariamente reflete com transparência a verdade. Exatamente. Isso serve pra você. Isso aqui, ó, serve muito pra youtuber. Ô, youtuber, você aí que fica lendo press release, toda vez que o Google solta aí, porque a PL não sei o que, você não se dá o trabalho de pesquisar, só ler o bendito do press release do Google, tu tá sendo otário, irmão. Porque lembre-se sempre, a empresa vai pensar no que é bom pra ela e não necessariamente pra você. Na verdade, quase nunca vai pensar no que é bom pra você, tá? Então assim, acorda, cara! Muitas vezes a palavra da empresa não é que ela vai estar mentirosa, mas ela vai estar colocada de uma maneira que dá um viés positivo para algo que de fato é negativo. Exatamente, ó, tá rolando essa semana a treta da Apple com o Spotify. Eu li o press release das duas empresas. Mano, é o Spotify exagerando nas coisas que a Apple diz e a Apple minimizando umas coisas que ela disse. Então assim, mano, empresa, esses caras não estão nem aí, gente. E aí não vai ter... E aqui no Brasil a CNN só fez o quê? CNN, tá? Só pegou o press release do Spotify e postou. Por que será? Por que será? O jornalismo foi pra casa do chapéu. mentira, mas vai ter omissão. Que a gente pode, de certa maneira, dizer que é quase uma mentira, né? Uma omissão. Então a gente tem que ver os fatos não com base nos press releases oficiais. Aí eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O quanto que vocês acham que a expectativa do uso de inteligência artificial tá impactando nessas demissões? Vocês acham que tem muita demissão rolando porque essas empresas acham que o que 3 funcionários faziam, hoje em dia não, mas futuramente elas vão fazer com um só, com um bom uso de inteligência artificial? Com toda a certeza. Isso é uma parada que vem acontecendo há anos, que é, cada vez mais nós precisamos fazer mais coisas do que no passado. Antes você ia numa empresa que tinha uma divisão que 3 funcionários resolviam um rolê. Hoje, cada vez mais, um só resolve isso. E esse um só tá ganhando mais que todo mundo? Não tá, né? Assim, pra mim é muito claro, eu acho que eu já até falei isso no episódio, eu acho que é discutido até por alguns comentários que a gente recebeu, o papel da inteligência artificial nisso. Não quer dizer que esses artistas, esses funcionários vão ser substituídos imediatamente por inteligência artificial. Eu acho que até independente do momento dessa tecnologia. Mas pra mim, muito mais do que a realidade da inteligência artificial, a ameaça da inteligência artificial tá sendo usada, entendeu? Tanto Com que certeza. vimos... Excelente ponto aqui, ó. Excelente ponto. A ameaça ela é muito pior, gente. Porque assim, ó, eu não preciso... Aqui, ó, fazer a referência pra vocês. Tem um episódio de Suits, lembra? Que o Harvey fala uma coisa muito massa. Que ele fala assim, ó, pra um cliente lá, pra um cliente que ele tá brigando na justiça, né? Ele fala assim, se você não fizer tal coisa, eu vou te processar, amigão. Mamãe te processei. E aí, no dia seguinte, o assistente dele fala, mas e aí, você processou os caras? Ele fala, não. Aí o cara, mas por que você não falou que ia processar? Ele fala assim, ameaçar que vou processar é muito melhor do que processar. Porque dá menos trabalho, né, porra? Então, assim, quem trabalha em empresa sabe disso, ó.
no interior, tem uma expressão que é assim, ó. O jacaré tá de boca aberta. Volta e meia, um supervisor, um baba-ovo, ou o chefe mandava essa pros funcionários. Ó, todo mundo trabalha bem, trabalha muito, né? Dá o sangue porque o jacaré tá de boca aberta. Era só uma ameaçazinha pro funcionário se fuder mais trabalhando. Hoje a ameaça é a inteligência artificial. Olha isso aí que você faz, ó. A inteligência artificial já faz. Faz meio merda, mas já faz. Só que essa ameaça chega no ouvido do funcionário e ele fica como, ó, se tremendo todo. Pessoas no departamento criativo Se tremendo o suficiente pra aceitar um salário menor. e temos uma discussão que vamos conversar ainda hoje, que teve um streamer que falou que artista, a opinião de artista não importa, enfim. Eu acho que tem um papel grande justamente em assustar, em ser mais uma coisa em cima dessas empresas para olha, não pede salário mais alto, não pede melhores benefícios, Exatamente. não reclama de crunch quando a gente tem um lançamento, entendeu? Então, por isso que a gente acha... Olha, esse crunch aí, eu fiquei sabendo recentemente o que é. Quando as empresas vão lançar um produto, geralmente de game, nos últimos dias ali antes do lançamento, últimas semanas, na verdade, os caras viram à noite. Eles chamam isso de crunch, tá? E é Terror muito claro psicológico. pra mim. É sim. Cara, imagina você fica, tá, na Riot. Você tinha uma equipe, você era o chefe. Você tinha uma equipe de 11. Você tem uma equipe de 4 agora, 3. Tipo assim, você vai trabalhar bem? Ah, não, cara, mas aí ele vai chegar a reclamar. A gente precisa contratar mais gente, cara, porque a demanda não tá exigindo. Não, porque a gente fechou parceria com um estúdio agora de inteligência artificial que vai suprir. Esse, pra mim, é o próximo passo lógico. E, de novo, a gente vai conversar sobre o papel do consumidor nisso ainda nessa discussão. Mas pra mim é muito, muito evidente, né? Eu sei que você quer também falar, Davi, mas assim, eu fiquei muito surpreso o quanto as pessoas defendem, que nem o Edu falou, de press release e cartinha de CEO, acreditando na narrativa. Principalmente no YouTube no Brasil. Meu Deus do céu, o youtuber brasileiro vê um press release do Google, ai, preciso falar porque o Google me disse. Oficial dessas empresas. Gente, por favor, saca? É terrorismo psicológico, com certeza, tático, calculado, discutido. E aí não dá pra gente simplesmente falar, não, cara, fala dos games aí, porque como que vai ser o resultado final desses jogos eventualmente, cara? Como que essas pessoas, até que elas ficam, até que não usem inteligência artificial, como que elas ficam? E digo além, mesmo se for uma porcentagem pequena que for substituído por inteligência artificial, 5, 10, 15%, ainda é uma discussão enorme, ainda é um negócio enorme que a gente tem que conversar sobre o futuro da humanidade, cara. Vocês acham que a gente tá exagerando, cara? Não é, velho. Também não acho não. Lembra do que o Galo já falou, nosso querido Galo de Luta. Ele falou que a luta deles hoje é porque um dia, assim como o trabalho do entregador foi uberizado, um dia vai ser o nosso, tá? Que vai ser uberizado. E aí, olhando pro exemplo deles, a gente vai ter uma noção de como agir. E querendo ou não, a galera que trabalha em tecnologia, desde a galera do TI até criador de conteúdo, é uma galera que tem uma dificuldade enorme de se organizar. Por quê? Porque é um povo do nariz em pé que se acha superior. Ah, porque eu ganho mais do que a média dos outros, então eu não preciso disso. Vai brincando. Aí a empresa um dia olha e fala, vou mudar a regra do jogo agora. Se quiser, fica. Se não quiser, tchau, obrigado. Mas desculpa, Davi, se quiser... Não, eu concordo em gênero, número e grau com tudo que você falou, Vandep. Eu acho que assim, essas demissões estão sendo usadas como uma ferramenta tática de gerência, né, ou de gestão, para você ter maior controle sobre uma força de trabalho, sem dúvida. A gente está vivendo hoje também um momento muito singular na indústria dos games, e que nesse aspecto é até positivo, né? Hoje a gente vê cada vez mais discussões sobre sindicatos, né? Ou sobre sindicalização. Olha aí, ó. Tem até uma informação interessante que o Daniel Amad, que é um desses especialistas, né? Analistas, melhor dizendo, do mercado, né? Levantou também lá no X, e ele é uma voz confiável, né? Do mercado. Que ele trouxe que aparentemente nenhum dos sindicalizados da Activision Blizzard foram afetados pelos layoffs, né? Por que será? Então isso talvez seja um sinal positivo, e por isso mesmo que eu até comentei lá no Twitter, que por conta disso eu acredito que essa discussão vai se intensificar ainda mais. Cara, sindicato é algo que as empresas odeiam tanto, que lembra disso. De novo, se foi notícia nos últimos anos, o Jeff Bezos da Amazon, gastou uma grana para impedir que os funcionários da Amazon tivessem sindicato. Fez o que pôde para os caras não ter sindicato. Sabe por quê? Porque sindicato é a única coisa que vai ter força. Porque sindicato organiza, e sindicato pode bancar advogado. E o principal, o sindicato pode falar, galera, bora fazer uma grevezinha juntas? Todo mundo? Porque aí se ninguém vier trabalhar, amigo, não tem jeito, a empresa se treme toda. Esse que é o rolê.
Porque o maior medo de empresário, presta atenção que é importante, hein? É ser trabalhador. Né, como uma medida já preventiva para, digamos assim, se prevenir novas demissões feitas da maneira que estão sendo feitas, né? De maneira muito arbitrária. Que inclui esse negócio de greve pra mim, cara, que eu sei que não Não, tá então, sendo exatamente, por isso que eu discutido, tô concordando. Mas Isso, alguma isso. manifestação nesse sentido, você não acha que vai acontecer? Não, então, Tipo, por isso que eu algum- concordo contigo. Concordo contigo. Vai acontecer, vai acontecer. E isso, nesse sentido, vai, quem sabe, promover um aumento de sindicalizações lá. O que eu acho positivo, né? Especialmente olhando pro que a gente tá olhando agora. Porque, assim, a pessoa argumentar contra... Porque tem gente que argumenta contra, tá? A pessoa Sim. argumentar contra a sindicalização frente a tudo que tá acontecendo é complicado hoje em dia, né? É burrice, irmão. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando eu trabalhava dando aulas para menores aprendizes, uma vez rolou o seguinte. Aqui na minha cidade estava rolando uma obra do PAC, que era uma duplicação, então por conta disso eles contrataram uma grande empresa de engenharia. Um dia essa empresa de engenharia simplesmente, um dia, do nada, falou assim, vou demitir todos os menores aprendizes. Foda-se. E assim, não sei se vocês sabem, mas pela legislação trabalhista, quando uma empresa tem um certo número de funcionários, ela é obrigada por lei a ter vagas para PCDs e vagas para menores aprendizes. Elas não fazem isso porque elas querem. Elas fazem isso porque a lei obriga, porque se dependesse só delas, foda-se, não tinha nada. Aí o que aconteceu? A chefe do departamento da empresa que eu trabalhava aqui, cuidava de menor aprendiz, foi lá, sentou com o diretor da região e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você sabe que vai ficar muito estranho você demitir todos os menores aprendizes de uma vez só, né? Você sabe que legalmente você vai ter um problema. O que aconteceu? Não demitiu ninguém. Por que será? Não consigo ler nada. Porque, meu irmão, assim como ele te dá pressão pra você ter medo e dançar conforme a música, eles também têm medo de legislação, mano. Não, mas é complicado porque tem gente que tem esse preconceito por corrupção no passado de sindicatos que já teve envolvimento. Menor aprendiz é sindicalizado? Não, menor aprendiz é protegido pela legislação. A empresa ela precisa respeitar essa legislação, que é, quando ela é uma empresa que tem mais de 100 funcionários, ela precisa ter lá um número X de vagas para funcionário PCD, um número X de vagas para menor aprendiz. Se ela se livrar disso, acende um alerta no Ministério do Trabalho, tá? Com a máfia, sei lá, mas é uma besteira tão grande, cara. Você precisa de alguém que, tipo, alguma coisa ferrenha. Não dá pra acreditar que eles vão fazer o melhor pra você. Tipo, isso aqui não é uma discussão política, cara. Não é. Nesse sentido, tipo, muito claro, não é? Tipo... Sobre IA, eu acho assim, eu não acho que a IA hoje, né, como no momento atual, ela impacta o mercado de trabalho de games a ponto de gerar essas demissões. Porém, gestor, tá? Diretor e tal, esses caras que olham pro planejamento de uma companhia, especialmente se eles são ruins no trabalho deles, eles costumam estipular planejamentos de longo prazo, Sim. aproveitando ondas, modas que eles Meu irmão, olha o Uber. O Uber tá há anos, se brincar década, falando pra galera assim, ó, investe no Uber. Por quê? Porque no futuro nós vamos ter o carro autônomo, não é isso? O cara que investe no Uber não investe pensando no motorista, ele investe pensando que no futuro vai ter carro autônomo, logo eu não vou precisar pagar motorista. IA tá aí pra isso, pra seduzir você que fica escutando o Primo Rico. Eu vou investir meu dinheirinho nas ações da Uber, nas ações desses caras. Por quê? Porque existe uma promessa de que lá no futuro, com a parada automatizada completamente, você não vai precisar mais pagar gente. Portanto, os lucros serão maiores. É só isso. vem hoje, tá? Então, com certeza, porque eu já trabalhei em empresa, muito executivo olha para esse oba-oba de IA que está acontecendo agora e já projeta para o futuro uma redução da força de trabalho em prol da adoção dessas ferramentas. Ele sabe se essas ferramentas vão funcionar ou não? Não, não sabe. Ele sabe o caminho para aprovar e para implementar o uso dessas ferramentas? Não, ele também não sabe. Ele vai provavelmente terceirizar para uma consultoria e a consultoria Exato. vai dizer para ele, você tem que contratar mais gente. Aí ele, e a galera que eu já demiti? Nossa. Então, assim, com certeza... Ó, eles não sabem que olha o Elon Musk aí, o avatar que a galera fica puxando o saco, porque o Elon Musk é foda. Chegou no Twitter, demitiu uma galera, depois teve que... Eita porra, demitir a galera que não podia, né? A galera que ligava o servidor, né? Esse é um efeito presente de uma decisão de médio e longo prazo que está sendo tocada, né, que está sendo tomada dentro dessas companhias. E aí, dito isso, o que é que eu acho? Aquela discussão que a gente teve já aqui no debate, lá atrás, né, sobre o que é que a gente faz com o IA, eu trago de volta e eu reforço o ponto que eu dei lá, porque eu acho que o caminho tem que ser, em parte, pelo menos isso que eu vou dizer agora. Ó. A gente precisa avançar na sociedade, tá?
a adoção do uso de IA por todo mundo. Não dá para ficar mais com a IA sendo uma arma que o empregador vai usar contra o empregado. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que vocês acham disso, galera? Eu vejo uma galera que usa muito esse argumento, né? De que, tipo assim, ó, não dá pra fugir de IA, então o ideal seria que todo mundo conhecesse, todo mundo usasse. Porque aí todo mundo usando, você aumentaria o nível de consciência das pessoas sobre os usos de uma IA. O que vocês acham disso? Vocês acham que isso rola? Ou é delírio coletivo? Eu vejo a galera com muito medo de IA, sem tanta necessidade. Eu trabalho em uma empresa gigante de telecomunicações no Brasil. No dia a dia, quase não é usada, até mesmo em tecnologia. Mas como tudo, adotar esses movimentos é 100% posicionamento. Assim como falar que tem diversidade na empresa, quando na realidade não tem um negro em cargo de liderança e mulheres, se são, 3 de 40 é muito. Olha aí, ó, jamais tem a ver com isso. Isso é discurso comum, né, de utilizar o sistema contra o sistema. Eu utilizo. Uso IA para criar IA, sou cientista de dados. As pessoas têm que aprender a usar para reconhecer. Ó. 1 ano desse podcast fala algo certo, precisa de regulamentação, depois a gente vê isso de usar. Olha aí, ó. E aí a ferramenta, pô, pensa, eu sou disléxica, o chat GPT me salva na hora de organizar a ideia em texto longo. Olha, várias ideias, ó. E até pra galera que hoje tá no mercado e tá preocupada, tipo assim, tá, e como é que fica o meu emprego? Eu tô entrando no mercado agora, eu tô me formando, o que é que eu deveria fazer? Cara, tem que aprender a mexer com IA agora. Até pra você ter controle, pra no momento em que forem discutidas questões trabalhistas sobre o uso de IA, você poder entrar na discussão, entendeu? Porque tem muita gente que, infelizmente, não tem esse know-how, não tem essa capacidade ainda hoje, por qualquer motivo que seja, e é claro que muita gente gostaria de ter, mas não consegue, não pode, e essas pessoas estão sendo colocadas de lado por conta desses executivos irresponsáveis, inconsequentes, mas que usam esse argumento. Ah, não, é porque o fulano não sabe mexer, a gente precisa enfrentar, digamos assim, as intempéries do mercado, e aí vai e demite a pessoa, sem dar pra pessoa a chance dela treinar, dela evoluir, dela aprender a mexer nessa ferramenta, que Aí a culpa não é da IA, a culpa é da empresa, né? com certeza vai entrar no mercado de trabalho mais cedo ou mais tarde, mas que não necessariamente precisa tirar o emprego dela quando entrar, entendeu? Cara, eu acho que informação é sempre importante, Davi, mas eu discordo totalmente que a adoção em Aí, massa é a discorda. solução pra gente resolver. Beleza, você pode ter o argumento que é uma tecnologia inevitável, e eu vou concordar nisso, e as pessoas se educarem, até por causa do mercado de trabalho, tipo, isso que vai acontecer. Eu não acho que necessariamente assim, a adoção imediata de inteligência artificial é a solução, até porque ela tá sem regulamentação, para mim esse é o caminho. Não sei, inclusive, se vocês viram o que aconteceu no Twitter também em relação a Taylor Swift, que alguém fez um post super vulgar com imagens da Taylor Swift. Ela namora o jogador da NFL, tipo, americano, e essencialmente ela nua, com outros jogadores de futebol americano em volta dela. O tweet teve 160 mil likes, 40 milhões de impressões, e ela disse que está considerando processar essa pessoa. Então eu acho que a regulamentação nesse sentido de proteção de imagem tá num caminho legal, e se a Taylor Swift for a que der início nisso, eu acho que é até um nome certíssimo e muito grande, porque é humilhante. Quem que tá curtindo essa imagem? Vocês são uns tarados bizarros, tá? Vocês são uns tarados bizarros. Mas isso é fruto de não regulamentar, tá? Eu acho assim, eu acho que é um delírio coletivo o lance de que todo mundo vai ter acesso, porque não vai, porque isso esbarra de novo no capitalismo, né? Mas o principal sem regulamentação, as pessoas têm acesso à moda caralho. Que é isso, cara. Aí você imagina, olha o nível que vai ser o bullying com criança, com o deepfake, com cada vez mais acesso, pô. A gente já tem visto nos últimos dias rolando aí o deepfake de voz, né? A galera usando pra poder fazer publicidade de jogo do Tigrinho aí, né? De jogos aí com a voz do Casimiro, com a voz de outras pessoas, né? Mano, é isso que vai acontecer, é o que tá acontecendo, cara. Velho, isso não é verdadeiro, não é nem fetiche seu, não, isso é só estranho, tá? Então eu não acho que a adoção em massa imediata é a solução, nem de perto, saca? Eu acho que a gente tá concordando, Vandep, por isso mesmo que eu mencionei que é parte da solução. Tá concordando? Entendeu? Não. A outra parte passa, sem dúvida nenhuma, por regulamentação, passa por uma discussão séria, mas digo e repito, assim, se a gente não tiver cada vez mais controle sobre essa tecnologia, e quando eu digo a gente povo, entende? Essa tecnologia vai continuar sendo usada contra a gente, entendeu? Quanto mais a gente se afasta da discussão, mais as pessoas que usam de meios escusos ou não pra, digamos assim, tirar o emprego do trabalho. Mas aí que tá, eu não acho que a gente se afasta da discussão, eu acho que a gente é afastado da discussão, porque vamos lá, quem é que tem que debater essa discussão?
debater de maneira adulta, de maneira séria. Somos nós aqui que estamos na frente das câmeras, a galera que participa desses lugares de debate, que hoje é a internet. O problema é que a gente tem grandes figuras da internet, aí vamos falar dos podcasts, que eles metem o pé toda vez, falando, não tem que discutir não, tem que deixar aí, porque eu tenho medo. Esses caras são os problemas. Então eu acho que ela tem que partir do Estado, porque o Estado é que tem poder no fim das contas, falar, mano, tem que discutir isso aqui sim, pô. Trabalhador, com o argumento de que é por conta da IA, vai continuar acontecendo, entendeu? Porque, como eu disse lá atrás, é uma tecnologia que, pelo que eu percebo hoje, pelos estudos que eu faço hoje, é inevitável que ela vai entrar no mercado e na força produtiva, sabe? Então eu acho que a gente precisa ter conhecimento, a gente precisa discutir, a gente precisa fazer o que a gente tá fazendo aqui agora, inclusive, né? Pra poder abrir a discussão e poder trazer mais gente pra discussão. E não ficar, digamos assim, com essa discussão só na cúpula dessas empresas que, obviamente, vão tomar Exatamente. as decisões mais financeiramente vantajosas pra companhia naquele momento. E aí o argumento vai ser o uso de IA, entendeu? Eu tô com o Davi, eu fiquei quieto bastante tempo, Ó. eu concordo com o Davi. Até porque eu acho que quanto mais a gente usa a inteligência artificial, mais a gente enxerga aonde ela é muito útil e pode ajudar sim, muito isso o eu nosso concordo. trabalho. E a gente Concordo. enxerga muito melhor também, com muito mais clareza, onde que ela pode ser mal utilizada, né? Para fins de vantagem própria, pessoas, empresas agindo de má fé e por aí vai. Então, Quem é o Davi? O Davi é o de óculos. O de óculos. O de óculos, aqui em cima, aqui, ó. Aqui, né? Aqui acima. Esse é o Davi. nesse caso eu tô com o Davi. Não é que eu tô contra o que o Bruno falou, o que o Van Depp falou, mas é porque eu acho que a popularização, pra mim, de fato, é importante. É melhor do que a elitização da inteligência artificial. Mas aí que tá. Isso aí eu não concordo. Eu não acho que a inteligência artificial tem sido elitizada. Não acho. Eu acho que a discussão profunda sobre ela é uma discussão elitizada. Mas que ela é elitizada, ela não. Ela tá aí sendo usada pra poder pegar o povão. Olha aí, eu concordo com o Davi. Da mesma forma que a gente tem que ocupar espaço de ter comunicação, tem que ocupar e usar essas tecnologias pra também combater o sistema. Mas acho que só isso é a solução. Mas isso faz parte. Eu não acho. Eu acho que a gente tem que discutir, cara, essas coisas. E tem que discutir num nível cada vez mais profundo. Que a IA tá chegando nas pessoas, gente, ela tá chegando. Não, mano, qualquer criança hoje, adolescente, tem um chat GPT no celular. Ela já chegou. Agora, discutir o uso disso, eu acho que profundo, isso tem que chegar. Tem que chegar nas escolas, mas tem que passar obrigatoriamente pela classe política. Eu entendo o que vocês querem dizer no sentido de, sabe, esse negócio vai dominar o teu mundo de alguma forma ou outra, você vai ser impactado por ele. E assim, você entender o que tá acontecendo e você também saber usar a ferramenta pro teu benefício é bom. Porque eu acho que primeiro tem que ter uma regulamentação, sabe? Primeiro tem que ter uns casos de freia, sabe? Tipo, eu que nem falei, por princípio... E aí eu entendo vocês discordarem, de verdade. Por princípio, eu nunca entrei no chat GPT. Nunca. Eu entendo, pô, uma ferramenta legal, experimenta, brinca com ela. Eu entendo a mentalidade disso. Mas é uma coisa minha, tá ligado? E não é porque eu sou um hater vazio da inteligência artificial. Porque eu gosto das artes, cara. Eu gosto de criatividade, eu gosto disso. Eu vejo o artista sendo impactado totalmente. Eu sou amigo de muitos também. Exato, mas aí que tá. Como ele falou, né? É um princípio dele. Só que no capitalismo, irmão, o princípio da empresa é ter lucro. E ela vai estar pouco se fudendo pra arte, irmão. Em geral, não vai. É lucro que a gente quer e tchau, obrigado. Também, a sensibilidade humana, essas questões, tipo, sempre vão pesar. Sempre como consumidor vou consumir coisa de artistas, porque eu acho que muito da graça desse consumo tá nas sutilezas, tá nos detalhes, tá no estado emocional de quem o criou. Tá? É que nem quando a gente fala de quem assiste série em 2x ou em 1,5. Exato. Uma coisa é você ver um áudio no WhatsApp, outra é você acompanhar uma série. Existe uma razão. Exato, a galera faz. A gente vai fazer o quê? A galera faz, mano. A galera faz. Vou falar uma coisa pra vocês que a senhora minha esposa faz que eu não entendo, tá? A senhora minha esposa, se ela começa a ver uma série que tem um mistério, ela, se deixar, ela vai consumir todos os conteúdos pra descobrir o final daquela série antes de ver aquela série. Cara, ela não é a única pessoa que faz isso. Eu acho muito doido isso, mas ela não é a única pessoa que faz isso. Então, lembre-se, a moda caralho, as pessoas vão fazer, mano. Vão fazer as coisas da moda caralho. Porque teve uma pausa naquela cena, entendeu? Então eu ainda você pode me chamar de idealista nesse sentido, mas eu acho que a gente tem que ter umas posições quase morais nessa vida, saca? E aí não acho que
a inteligência artificial necessariamente seja inatamente imoral, tá? Mas eu realmente não me sinto cômodo com o que está acontecendo justamente pela falta de regulamentação, pela falta de controle qualquer, sabe? Então eu preciso ver isso antes de querer adotar, antes de querer implementar no dia a dia mesmo. Eu acho que é mais isso mesmo, é a Essa ordem questão das que coisas. você citou da emoção é um aspecto muito relevante pra minha área de trabalho. Olha aí, ó, meu namorado não assiste mais a filme, só vê resumo no YouTube. Cara, canais de resumo me deixam em choque. Eu fico, como assim, mano? Como assim, mano? Mas tem. É por isso que eu não uso, por exemplo, programa que via inteligência artificial transforma vídeo de formato longo em shorts. É por isso que a gente faz isso pro meu canal com editores reais, porque o trabalho que o cara vai me entregar não só vai estar melhor do que o que a inteligência artificial vai entregar, mas também vai ter um timing melhor, porque ele... Mas olha aí, ó, olha o Edu falando. Ah, eu não uso inteligência artificial pra fazer shorts, porque eu vou contratar profissionais. Mas quantas pessoas podem contratar profissionais? Não vai. E a dinâmica das redes sociais é, você precisa produzir em quantidade. Então, a galera mais nova vai meter a inteligência artificial se ele quiser pelo menos ter uma chance, tá? E assim, quem me garante que quantos outros grandes criadores vão fazer a mesma coisa que ele tá fazendo? Não vão meter chat GPT pra caralho pra fazer. O editor real vai ter uma percepção de timing e de evocar determinadas emoções que a inteligência artificial não vai conseguir. É isso, eu concordo plenamente, assim. Por isso que eu tô falando, eu não acho que a gente tá discordando não, Vandep, eu acho que a gente tá concordando, entendeu? É a Não, visão eu tô mesmo... concordando com o Davi e discordando do Van Damme. Por quê? Mas é Entrei num porque... discurso Quem garante que o editor não profundo vai aqui, usar? tá discordando. A Se gente- você discorda de mim, temos que conversar. Mas eu acho que isso entra numa discussão maior, né? A gente pode até continuar falando dos layoffs, inclusive achei até irônico e triste, não sei se você viu, mas um projeto do Riot Forge era Bandle Tale League of Legends Story. E nesse dia a gente recebeu um e-mail, tipo, 1 hora antes dos anúncios, pra fazer uma campanha, não necessariamente paga, mas eles queriam um press release. Olha aí, ó, já usamos o chat GPT pra fazer redução de texto aqui na agência, só pra não ter que envolver redator em tudo. Mano, cara, é um caminho sem volta, assim, de certo modo, né? Deles. Eu achei até meio ironicamente trágico aqui nesse dia. Mas eu acho que a outra grande discussão que tem a ver com isso e também o próximo assunto nosso foi o que o Asmongold, que é um dos maiores streamers do mundo, não sei se vocês o conhecem, conhecido pelos reacts dele, ele tem uma personalidade específica, assim, também conhecido pelo quarto imundo dele. Ele não limpa o quarto, mesmo, sei lá, tendo 35 anos ou mais. Que nojo. Mas ele teve um clipe que viralizou no Twitter também, de uns 2 minutos, dele simplesmente falando que para ele ditar uma linha moral entre o uso de inteligência artificial e dos artistas, ele precisa ver uma diferença significativa e que, literalmente, ele repetiu algumas vezes, especificamente com todas as palavras, que a opinião dos artistas não importa, apenas do consumidor final, então não interessa se artista... Também... Mas aí, eu de certo modo eu compreendo, porque assim, ó, a partir do momento que não existe uma conversa do artista com a sua audiência sobre a produção daquele conteúdo que a audiência consome, a gente tem o que a gente tem no capitalismo, que é um consumo alienado. Sabe o famoso trabalho alienado? Que é, eu faço meu trabalho sem pensar muito no resultado final que ele exerce na sociedade. Então, quando você tem o consumo alienado, foda-se também. É ou não é? Vou dar exemplo pra vocês. Aqui, ó, entre nós. Se eu não falo pra vocês que, olha, gente, eu preciso trabalhar tantas horas por dia pra poder fazer um conteúdo pra vocês, eu preciso ter um computador um pouquinho melhor e piriri poró. Se eu não falo isso, como é que vocês vão saber quais são as minhas dificuldades? Tá ligado? Então, esse é o problema do trabalho alienado, né? Do consumo alienado. O ponto é que quando você tá acostumado a abrir seu celular e ter milhões de vídeos de gente que você não conhece, que você não se conecta, é natural que você vá literalmente ligar o foda-se, tá ligado? O artista já foi valorizado quando? Mas o artista não é valorizado muitas vezes exatamente por isso, pela dificuldade em se conectar com as pessoas. E eu não tô falando que isso é moleza, não. Como é que você vai se conectar com um artista de rua que você passou e só viu ele durante 5 minutos ali, rapidinho? É difícil mesmo, cara. Se o artista não procurar se conectar com as pessoas em algum nível, vai estar sempre alienado. Acho que a grande coisa da IA é ela reduzir trabalho repetitivo. Sou artista e em muitos momentos tenho ideias e já penso no processo. A IA consegue executar grande parte do que eu penso e fico no trabalho de idealizar e guiar a IA para chegar no que eu quero. Exatamente, mas isso no mundo ideal, porque no mundo do capitalismo, alguém vai olhar e vai fazer e vai pensar, como eu posso
usar isso para faturar muito dinheiro, né? Olha aí, ó, sou designer e uso Midjourney direto para fazer alguns layouts simulados, antes de mandar para os ilustradores e fazer a versão final, por exemplo. E também ChatGPT para não precisar envolver redatores em qualquer coisinha que não tem jeito, no dia a dia ajuda muito. Exato, exato. Mas essa discussão moral sobre a arte feita em IA é a mesma ladainha de quando surgiu o Photoshop. A câmera fotográfica, o cinema, a câmera escura, toda a tecnologia que surge nesse sentido cai nessa discussão. Corta para hoje. Ninguém acha absurdo quando o artista usa o Photoshop. Mas, de novo, eu não acho que ela é igual, tá? Eu não acho que ela é igual, porque a gente tem literalmente evoluções. Mas eu acho que precisa ser debatido sempre. Porque o que tá acontecendo, que a gente vê hoje é a IA tá causando uma mudança muito mais veloz, tá? Esquecendo como base, a gente não falou, né, que toda inteligência artificial basicamente pega de artistas que já fizeram algo, né? A inteligência artificial não é capaz de produzir algo do zero, sem base, sem contexto naquilo, entendeu? Então, tipo... Fora que a grande discussão da IA, isso é um ponto importante, né? A grande discussão é que a IA não cria nada. Ela literalmente rouba dados da internet, né? Faz um compilado das coisas que ela capturou e cospe isso fora, né? Isso, pra mim, é um exemplo muito grande, cara, que a gente vive, tipo, num lugar, numa cultura, assim, que o consumidor final tá, tipo, pouco se lixando pra como são produzidas as coisas, que é só um conteúdo atrás de conteúdo. Como que é conteúdo? Eu acho que é uma das razões aqui... Olha aí, ó, eu gostei dessa coisa aqui, ó. Cadê? Cadê o comentário aqui que passou? Eu acho que passou, peraí, deixa eu ver, deixa eu voltar aqui. Perdi. No debate, cara, que às vezes a gente fala sobre como a gente fechou uma parceria, e talvez pra vocês de cara não seja a coisa mais interessante do mundo, mas é porque eu acho interessante mostrar como que foi construído, sabe, tudo isso. Então eu não sei o que vocês acharam dessa fala dele, mas, cara, eu vi esse clipe umas 5, 6, 7 vezes, pelo menos no começo, ele falando com uma arrogância, né? O chat também não tá nem aí, vocês estão, chat? Não, ninguém tá nem aí pra vocês, artistas, fiquem quietos e joguem conteúdo nas nossas caras. Eu achei que foi essencialmente isso que ele falou. Eu assisti não só o clipe, mas eu vi depois a resposta que ele deu. Eu não vi a resposta. A resposta curta de 2 horas. Ele que podia ele deu sobre tipo, complicado. Mas eu dei uma olhada lá e tal. Eu fiquei assistindo, sei lá, num 1.5x e assisti o vídeo praticamente inteiro. Esse porque no aí final dá ele pra fica... ver num e-mail, porque é enrolado, né? Exato. Mas assim, basicamente, cara, o que é que ele faz? Ele pega realmente essa discussão que o Van Depp levantou da moralidade no uso de IA no uso de IA. É porque assim também, né? A gente precisa levar em consideração uma coisa. Nada é uma coisa só. Ela tem desdobramentos. Então lembre-se, qual é o impacto de uma tecnologia que ela imediatamente, e esse é o lance da IA, ela imediatamente tem o poder de eliminar um monte de trabalho. Ela tem o poder de cortar um monte de trabalho e o principal, né? De sucatear, de uberizar mais um outro monte. Qual é o impacto imediato? O impacto imediato é uma massa de pessoas que não vão ter trabalho ou vão começar a ganhar muito menos, em detrimento das empresas que vão continuar lucrando muito e, se brincar, vão lucrar ainda mais. É esse tipo de análise que tem que ser feita, pô. Não dá só pra gente chegar e ficar assim, mas é isso mesmo. Sabe por quê? Porque na hora que a fome bater na sua porta, e uma hora ela vai bater, a casa vai cair, pô, né? Isso tem a ver com ordem pública, inclusive, né? Dentro do mercado de games, mas, enfim, ele generaliza, né, no uso de IA no geral, e ele leva essa linha da moralidade pro mercado, né? Então, é como se ele dá pro mercado a régua moral de dizer que é correto ou não usar. Olha aí. Né? Quase como se ele dissesse assim, se o público aprova, é correto. Se o público não aprova, não é correto. Ele até faz uma analogia que eu achei bizarra, mas ele usa essa analogia no vídeo de resposta, trazendo para uma confeitaria. Ele diz assim, se um robô fizer um bolo e ninguém souber que esse bolo foi feito por um robô e esse bolo for delicioso, esse bolo vai deixar de fazer sucesso por conta disso? Não. Então, por isso, é errado utilizar um robô para fazer bolo? Ele fica nesse tipo de argumentação, entendeu? Que eu acho que é raso. muito rasa. Vamos falar sobre esse... Exato, ó, na época da escravidão o público aceitava, exatamente. Antes de ir, vamos falar sobre esse. Você pode considerar um bolo uma arte, assim, lindo, né? Tem uns bolinhos que são lindos, né? Que a pessoa... Mas eu não acho que... Eu não sei vocês, mas eu já comprei uns bolos, né? De cigano, sabe? Uns negócios temáticos e tal. Eu gosto de imaginar o trabalho por trás disso, tá ligado? Eu não vejo... Eu, pessoalmente, não vejo
o produto final, eu falo, caramba, imagina quanta pessoa teve que estudar pra fazer isso, imagina o detalhe, eu fico imaginando a pessoa na noite anterior, passando o negócio, eu gosto de saber fotos do processo, e eu não acho que eu sou tão estranho assim por gostar disso, tá ligado? E de qualquer forma, pra mim, a arte é outra coisa, né? Ele tava literalmente falando sobre artistas, né? Então, eu sei que eu imagino que você saiba que isso é um argumento muito raso, né, cara? Mas É não só rasa, como é simplista demais, né? Ele transforma algo que é quase filosófico numa parada mercadológica, né? E esse ponto eu posso trazer depois, assim, eu posso estender um pouquinho, mas eu quero também ouvir o que o Edu tá falando, então Edu, manda brasa. Quando você tá lidando com qualquer coisa que envolve emoção, criatividade, Olha aí, ó, por exemplo, se eu peço pra um IA criar um roteiro, ela tem que mentir pra mim, e é aí que a regulamentação é estupidamente necessária, porque isso torna a tecnologia extremamente perigosa. Exato. É aquela história, o bolo do Cedric continua sendo feito manualmente, custando R$700 o pedaço. Quem é que vai pagar por isso, né? a máquina não consegue criar isso, né? A inteligência artificial, ela consegue compilar dados e Isso. exportar algo. Então ela vai conseguir compilar um monte de obra, né? Seja áudio, vídeo, né? Figuras, obras diversas. Consegue compilar isso tudo e exportar. E quando você ignora o fato de que para uma arte ser arte, ela precisa ser humana, o risco é enorme, né? Você pode ser enganado muito fácil. A gente falou disso aqui já quando a gente discutiu. Lembrando que o ChatGPT engana muito, né? O termo que eles usam é alucinar, né? Não, porque o ChatGPT está alucinando. Que traduzindo é só mentindo. Ele inventou dados que não existem. Roubo de conteúdo de ciência, né? De inteligência artificial. Então o risco é enorme de você levar para a população uma informação mentirosa sem que as pessoas saibam que isso é mentiroso. Eu acho que é uma visão muito egoísta também de você Sim. ignorar as pessoas que estão envolvidas num processo criativo. Exatamente. E beira pra mim a má fé, você desconsiderar. Uma coisa é uma criança, um adolescente que ainda não Isso. tem uma bagagem. Olha aí, ó, já vi advogado fazendo petição no ChatGPT com decisões de tribunal inventadas. Eu lembro dessa notícia. Essa notícia bombou aí também, dessa brincadeira. Achar que é ok, mas um adulto, cara, uma pessoa que já esteve no mercado de trabalho, que teve relacionamentos, que já teve que criar algo do zero, você desconsiderar o esforço envolvido, pra mim é algo bem absurdo. Mas no fim, pra mim, isso tudo volta no fato de que a inteligência artificial... Gente, quer um exemplo de como a vida pode ficar muito pior? Todo mundo que já precisou do atendimento numa empresa de telefonia, de energia elétrica, que tu é atendido pela porra daquele chat automático no WhatsApp. É isso aí que o mundo quer virar, tá? não está criando nada, ela simplesmente está mesclando um monte de coisa para exportar um dado, que ela nem sabe que é uma obra, né? Ela nem entende que aquilo é uma arte. Ela simplesmente compilou dados e exportou. E eu concordo em partes de que, no fim das contas, quem tem que tomar uma decisão é o consumidor final. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem muito consumidor final que prefere não se informar Esse é o ou ponto. não tem conhecimento e toma uma decisão na ignorância, não na maldade, necessariamente, na ignorância, e isso pode ter repercussões negativas enormes. É, exatamente. Mas aí, a tal história, vai ter muita gente que não vai querer se informar, porque não se informar é benéfico pra ela. Ela prefere ficar falando assim, não, mas eu tenho pra mim que pode ser bom, porque ela só não quer se informar. Vou dizer de novo, é igual a discussão sobre câmeras em polícia militar, né? A discussão sobre polícia deve usar câmera, porque no primeiro momento vão dizer o que logo? Pô, é bom, é bom. Mas se você se informar um pouco mais sobre o assunto, você vai ver que não é tão simples assim. Só que vai ter gente que não vai querer se informar porque ela prefere ficar no dado inicial, né? De que simplesmente é bom. Não, é bom, pô, é bom, né? Não só na questão de pessoas sendo substituídas por inteligência artificial, que é algo que possivelmente vai acontecer em algum momento. Deve estar acontecendo já, mas numa escala muito menor do que vai acontecer futuramente, né? Mas a questão também falou da Taylor Swift lá, do que rolou no Twitter, na imagem gerada. Mas assim, isso aí vai começar a acontecer sem a gente saber que tá acontecendo, né? Sim. Que é o risco também, né? Que aí é o negócio moral também de...
da imagem das pessoas. A gente vai ter muito dessa conversa. Mas eu acho esse exemplo Tá rolando Desculpa só te interromper, mas tá rolando toda essa conversa em relação à dublagem com dubladores Isso. brasileiros. né? Exato, né? Começou a rolar, né, essa parada da dublagem, né? A galera da dublagem no Brasil finalmente começou a se movimentar, né? Isso, né? Eu acho que é um bom Que exemplo. tem as é um bom vozes exemplo. roubadas. Cara, isso não pode estar certo. Só que como que o consumidor final vai saber que isso não tá certo se ele não sabe que a voz foi roubada? Exato. O ponto pra mim, e o Van Depp até tinha mencionado isso enquanto a gente tava sem gravar, sobre o papel do consumidor nisso tudo, que acho que foi o ponto que mais chamou a atenção de toda essa discussão do Asmongold, é que ele joga pra uma argumentação de mercado, assumindo a premissa de que no mercado ninguém tá nem aí. Ele até usa esse termo, né? Nobody cares, né? Ninguém tá nem aí. Se o jogo é bom, e aí minha gata tá subindo aqui agora, então não repare. Gatinho. Se o jogo é bom, é difícil manter a seriedade agora assim, mas se o jogo é bom, não importa se ele é feito ou não por IA, segundo o Asmongold, certo? E é difícil discutir essa questão, como o Edu mesmo falou. Por quê? Porque não só é uma loucura isso que ele mencionou, né? Como, ao mesmo tempo, o que ele não fala do nada. Ele não fala sem ter necessariamente, digamos assim, provas do que ele tá falando. Por que eu tô dizendo isso? E aí entra a questão do papel do consumidor. Cara, é lamentável perceber que, perante discussões sobre o papel da moralidade, né, dentro dessa questão do uso de IA ou não, tem gente que não tá nem aí, contanto que o jogo seja legal, sabe? E a gente nem tá falando ainda do Power Word, que é um assunto que vai vir já já, mas eu tô falando em aspecto geral. O próprio Asmongold usou esse argumento, né? E é absurdo a gente perceber que a gente tá em pleno 2024 tendo que olhar pra esse tipo de coisa e assumindo que tem gente que realmente pensa assim. Tem. Pra tudo na vida vai ter gente que não tá nem aí, mas é por isso que a gente protesta. Ó, vou dar um exemplo clássico que acontece no Brasil, que é quando uma galera de alguma classe vai protestar e fecha uma BR, por exemplo, né? Vou botar aqui como exemplo, movimento sem terra, movimentos indígenas, dentro das cidades, movimento sem teto, que vai lá e interdita uma rua. Quem tá na rua fica reclamando, né? Fica lá, porra, vagabundo, né? Fica interditando aí. Por quê? Porque ele não se importa. Mas essa pressão social de ir lá interditar faz com que, meu irmão, você precisa se importar. Por quê? Porque isso vai impactar a nossa classe como um todo. Por quê? Gente, se nós como seres humanos pararmos de nos importar com o outro só porque não nos afeta diretamente, porra, vira um animal, né? E nesse ponto, eu trago a importância de canais como o nosso, E a gente não se importa porque a gente é ignorante, não, tá, gente? Isso é programado. Como é que você vai se importar com a dor do professor se você nem vê o professor? Porque você tá ocupado trabalhando e o professor também tá ocupado trabalhando. A gente trabalha tanto tempo que a gente não tem tempo de ver o mundo ao nosso redor. Esse que é o problema, né? canais como vários outros que estão trazendo essa discussão, apesar de não ser uma discussão legal, apesar de ser muito mais divertido estar falando do jogo A, jogo B ou jogo C, porque, pelo visto, já tem gente por aí assumindo que, digamos assim, a partida tá encerrada. E a gente já perdeu. Excelente argumento, é isso. Estão nos fazendo acreditar com essa história de não. Toda vez que se fala assim, ó, não, tem que só espalhar pra galera, porque a gente já... É esse o sentimento, a gente já perdeu, então, ó, deixa entrar no mercado para as pessoas conhecer. Sabe? Já tá assumindo que os dubladores todos estão desempregados, os designers todos estão desempregados. Por quê? Porque no fim do dia, a IA vai fazer um negócio legal e o bacana é comprar o que é legal, independente se é feito por um robô ou não. E, infelizmente, novamente, a gente hoje... Aí eu faço a pergunta, gente. Vê se a indústria da música, dos filmes, se eles ficam de braço cruzado com a pirataria. Vê se eles em algum momento sentaram assim. Não, a pirataria tá aí, não tem o que fazer. Vê se em algum momento isso acontece. Acontece o cacete, mano. Hoje percebe pessoas falando isso, achando que elas estão corretas por conta de evidências que elas veem por aí. Eu acho que é muita inocência achar que a inteligência artificial vai ter a capacidade de, do ponto de vista de jogo, de desenvolver um jogo que é bom mesmo. Vai dar pra fazer coisa meia boca, mas, cara, o consumidor que achar que a inteligência artificial fez um negócio bom, cara, é uma loucura, velho. A inteligência artificial... Mas aí o bom ou o ruim depende do ponto de vista. Tem um monte de filme por aí que a gente olha e fala, mano, que merda é essa? E que fatura milhões, e vai ter gente que acha bom. Vou dar um grande exemplo. Sharknado gerou quantos filmes? 6 ou 7? Não é? Nunca vai fazer um jogo do nível do Hi-Fi Rush, um The Last of Us.
vai fazer as coisas meia boca, que vai copiar um monte de coisa que já foi criada e fazer uma gororoba esquisita, que, tipo, em algum momento talvez fique ok, provavelmente, mas nunca vai chegar perto da genialidade. Mas Sharknado é bom? Aí tu tá de sacanagem. Porra, eu vi um último aí que tem um tubarão de 6 cabeças que ele anda meio de lado assim, né? Uma doideira. De um jogo desenvolvido por uma boa equipe criativa. Eu vou usar o exemplo do Red Dead Redemption. O AI não vai criar um personagem com camadas que nem Arthur Morgan, que pra quem, não sei, é o meu jogo preferido de todos os tempos. Eu sei que é uma resposta tão clássica, cara, mas eu nunca senti nada. Eu acho que muitas pessoas, né, tem até aquele clipe do streamer, que aquela primeira cena do jogo, que vocês estão na neve, né? Esse jogo... Porra, mas como pode ser ruim, né? Como pode ser ruim um tubarão, um tornado, né? Aí você tem um ponto. vai ser inteiro assim, aí a cena final, ele chorando, tipo, copiosamente, tipo, porque, sabe, aquilo é uma conexão espiritual que você tem com aquele mundo, com aquele personagem, aqueles personagens, que isso vem de quê, cara? De escritores e de storytellers experientes, sabe? Com profundidade, com camadas, como é a humanidade, cara. Eles não gostam de arte, eu acho que todo mundo gosta de arte. Eu sou um cara... Eu tive essa discussão também quando começaram a NFTs, que foi ainda bem que... Ainda bem que acabou. Eu acho que é isso, ó. Eu acho que, infelizmente, a gente vai devanear, porque é nosso do devaneio, mas se essa discussão for sempre pra esse lado do... Ai, porque a arte, piriri, pororó, as pessoas não se importam. Não se importa. A discussão tem que ir pro campo do, olha, a gente vai ter um problema gigantesco se a gente não regulamentar esse troço. Porque vai afetar os trabalhos cada vez mais, e dependendo da velocidade que ela afeta o trabalho, o trabalhador não vai ter tempo de se adequar. Aí tu vai ter uma massa de trabalhador precarizado que não vai ter trabalho. Isso vai virar o quê? Vai virar o Velho Oeste, irmão. que morreu, besteira do caramba. Inclusive, ó, sou investidor de arte aqui, cadê? Tem um quadro do Edu Ribeiro aqui, conheço o Edu Ribeiro. Comprei outro agora em leilão, porque isso eu deixo em cima da minha parede, deixo no meu escritório, deixo em outra parede, isso me dá uma inspiração diária, me dá ânimo, sabe? Tipo, e tudo bem, talvez eu tenha uma sensibilidade específica em relação a isso, mas mesmo se você não sabe conscientemente, a arte tá te afetando positivamente. Quem que nunca sentiu mal ouvir uma música e tipo, né, desbravou, ou sentiu melhor, ou sentiu... Ó, chegando uma galerinha de raid aí, hein? Raid do Theo 1000, e obrigado pela raid, querido. pior, e você queria sentir pior no momento mesmo, de saudades de uma ex, sei lá, cara. E ao mesmo tempo, Vandep, eu acho que tem gente hoje, maior de idade, consumidor, que realmente não se importa, entendeu? Então, mas eu acho que é uma fracasso com a humanidade, se você não se importa. Tipo assim, eu Exato, entendo que é pô. personalidade, característica, mas eu acho que como consumidor, por isso que a gente tá tendo essa Não, discussão, eu sei, cara. Tipo... mas o meu ponto é esse. E esse é o ponto que me preocupa a fala do Asmongold, porque se fosse a fala de uma pessoa fora das suas faculdades mentais, não teria impacto nenhum pra mim. Entendeu? E a gente não pode normalizar esse discurso de não vamos se importar, né? Mas se você assiste e ouve, escuta, né, as argumentações dele, é uma tristeza profunda, assim, dá uma tristeza absurda. Mas essa é a tristeza. A gente pode discutir que é triste. A gente pode discutir o que é real e eu posso ser crítico a alguém que é assim. Eu acho que tudo bem de ser crítico aqui e a gente dar essas opiniões, sabe? A gente não tem que apaziguar nada. Eu acho uma besteira enorme. Eu acho uma falta de sensibilidade que faz falta na tua alma. A arte te ajuda nesse sentido, entendeu? É uma discussão mais filosófica. Por isso que é importante esse tipo de fala, entendeu? Porque, realmente, assim, eu não me vejo hoje existindo num mundo onde eu tenho total certeza de que eu tenho ao meu redor, no mundo que eu digo, mais Vandeps do que Asmogolds. E isso me deixa, sabe, angustiado, entendeu? Angustiado. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia vem e que ela tem um quê, né, de inexorabilidade, assim, ela vai vir, vai passar e não importa o que a gente faça. A gente precisa de momentos como esse exatamente pra discutir isso, sabe? Discutir a importância da arte. Por isso que, assim, acho muito legal as palavras que o Edu falou, que você também trouxe, de que realmente, cara, nunca uma AI vai criar um Red Dead Redemption. E a gente tem que continuar valorizando coisas como Red Dead Redemption. Sabe? Mas aí vira discussão moral, né? Sabe? Achar que todo jogo tá no mesmo nível de complexidade, de qualidade técnica, sabe? É interessante a gente reconhecer esses grandes exemplos, porque quando você olha os grandes exemplos, quando você olha esses picos, digamos assim, e vai ver quem tá por trás desses picos, nunca a gente vai ver AI mais do que os seres humanos Ainda. nesses picos, entendeu? Nunca você vai ver um grande jogo, sabe, recebendo Mas aí teve crunch pra caralho, né? Exatamente. prêmio e tal, e aí quando vai ver sei lá, ficha técnica,
você tem o nome de softwares de inteligência artificial e não nomes de pessoas ali, entendeu? Sim, mas eu acho que aí com o consumidor vale essa reflexão, qualquer um, sabe? Até quem nunca tinha pensado nisso, até essa discussão, você pode estar inicialmente achando bobagem. Imagina que tem um pessoal que discorde de mim, sabe? Ah, não. Mas eu acho que essa forma egoísta, justamente porque a gente tem um conteúdo gigantesco, saca? É uma quantidade de conteúdo, me lembro no começo da pandemia também, falando disso, de tipo, só conteúdo, joga conteúdo na cara das pessoas, é só isso que elas querem, né? Entope elas de conteúdo, assim, games, TikTok, YouTube, Netflix, que pá. Pô, respira um pouco, né? Tipo, eu sou um pouco até metódico pra consumir essas coisas, né? Um episódio por noite, umas coisas assim que são besteiras minhas, mas sei lá, cara, respira. E você não precisa estar com a mente distraída o tempo inteiro, sabe? E eu gosto de... Assim, tem um filme novo do Scorsese. Uhum. Scorsese já fez arte pra mim. Vários dos meus filmes preferidos são dele. Então, vou ver um filme dele, é outra atenção que eu dou. Por quê? Porque ele tem crédito comigo como artista. Ele, De Niro e Leonardo DiCaprio, eu nem adorei esse último filme, eu gostei. Mas isso aí Eles é outro fizeram. nível. Mas, pô, é um trio que tem um crédito comigo como artistas, porque ele já me entrega. Mas aí é outro nível. Por quê? Porque esse nível de percepção só vem com o tempo, né? Com o tempo e com acesso. A galera que tem pouco acesso e que é jovem não vai ter esse nível de percepção e aí vai se tornar presa fácil para as empresas e tal. Mas enfim, temos aí, galera, uma excelente discussão. Discutimos um bocado aqui, ó. 1 hora discutindo isso. Mas que tal? Que tal, né? Qual é o nome do canal? The Byte, cara. Vou mandar o link pra vocês aqui, ó. Excelente discussão, tá? Aqui, ó. Copiar aqui. Mandar pra vocês. A discussão aí do canal The Byte. Ó, mandar pra vocês aqui, ó. Esse é o link. Assistam depois se vocês quiserem. Manda pra um coleguinha pra discutir. Excelente papo. Eu até mandei uma mensagem pro Vanderp lá no Twitter falando, cara, excelente discussão. Porque é um assunto que temos que discutir. E meu ponto de vista é muito parecido com o dele. Eu acho que a IA, nos últimos tempos, ela serve muito mais como a ponta da agulha, né? A ponta da espada pra dizer, trabalha! Senão você pode perder o seu trampo, né? Ou não peça aumento, porque, ó, a IA tá aí, do que qualquer outra coisa. Beleza? É isso. Se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo todo dia. E tchau!